Olá, Regis, seja bem-vinda. É a nossa primeira entrevista aqui nessa nossa sessão que nós estamos conhecendo um pouco sobre as campeãs brasileiras. E a Regis, que é a nossa nona campeã brasileira, que foi 8 vezes campeã, jogou 10 Olimpíadas e tem uma história aí muito bonita, né, para compartilhar um pouquinho hoje conosco. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos realmente muito contentes. É uma honra, Regis. Sim. Então, muito obrigada. A honra é minha, né? Porque está diante aqui de 4 campeãs, 4 poderosas. Todas já me acertaram ainda, né? Então, bem legal. Muito. E queria dar os parabéns para vocês, porque vocês estão mandando muito bem. Na medida do possível eu acompanho, mas estou sempre lá, né, quando eu recebo a gravação aí da dona Crisita, eu quando não entro no dia, eu assisto depois. Então, o trabalho de vocês está muito bom, viu? E isso vai incentivar muito as outras jogadoras. É isso aí. Obrigada pelo convite. Eu acho que o nosso objetivo aqui é contribuir com o seu trabalho das outras jogadoras, né? Porque vocês fizeram muito isso, vocês incentivaram muito o xadrez feminino. Eu digo isso por experiência própria, né? Você que me inspirou, que me incentivou, me colocou nesse caminho. Então, acho que é uma maneira de a gente contribuir, né? Com o trabalho de vocês. Isso aí. Mas então vamos então conhecer um pouquinho sobre a Regina Ribeiro. Nós sabemos que você conheceu o xadrez aos 11 anos, então, e, se eu não me engano, foi por meio de uma entrevista do Mequinho, isso? Passou pela TV? É isso, e, se não me engano, foi numa quinta-feira, assim. Nossa, eu lembro até o dia. Bem marcante. Foi bem não era um programa de entrevistas, não era para crianças, assim, sabe? Mas aí me chamou a atenção na hora que ele falou, né, que apresentou o Mequinho como um fenômeno e que ele jogava xadrez e fez um paralelo na época com xadrez e futebol, né? E porque tinha o Pelé, que era bom de bola, aí tinha o Mequinho, que era um fortíssimo jogador, e que xadrez foi a palavrinha mágica, porque xadrez é um jogo de gente inteligente. Aí eu já quis logo saber do que se tratava. Aí logo que terminou a entrevista, eu fui até a enciclopédia, né, para saber o que era mesmo o jogo. E na entrevista não tinha assim, um tabuleiro mostrando, não tinha nada. Aí quando eu vi lá na enciclopédia, aí tinha um pouquinho de história na Delta Larousse, e aí eu imediatamente desenhei as pecinhas, né, e um tabuleiro. Aí eu me achei poderosa já. Depois de desenhar o tabuleiro, o seu pai te presenteou aos 12 anos com o tabuleiro de xadrez, né? Tudo foi se encaixando, assim, porque acho que não levou muito tempo, alguns meses. O vizinho, ele ganhou um jogo de xadrez de presente, e aí ninguém sabia jogar, né? Mas aí disse, tem a Regina que joga. Aí me chamaram para fazer parte da patotinha lá dos meninos, né? E aí eu fui e ensinei para eles o que eu sabia, e não sabia quase nada, né? Aí eles começaram a jogar, mas ganhava o jogo quem pegava o rei primeiro, não sabia muito mesmo. Mas aí meu pai me deu logo depois também um livro, Aprenda a Jogar Xadrez Corretamente, e me deu um presente, como presente de aniversário, foi o primeiro que eu me lembro mesmo, que ele me deu, e foi um jogo de xadrez. Aí ali eu já estava encaminhada, né? Aí lia o meu livrinho, não entendia muito bem, né? Tinha aquele código, não era o algébrico, não, era descritivo, mas aos pouquinhos eu fui, né? Enfim, mas o fato de ter o livro já dava aquele valor, né? Que você sabia alguma coisa mais que os outros.
Aí comecei a levar para a escola também. Aí fui, né? Foi até que apareceu a professora, né? Foi, acho que o Marco mesmo, assim, foi quando a minha professora de português, ela chamava Carmosita, e aí ela me viu com o jogo lá em cima da minha carteira, eu ficava me exibindo lá, né? O jogo. Ela perguntou se eu jogava, jogava bem, jogo muito bem. Aí, então, as peças aí, ó, o tabuleiro tá com a casa da direita preta e a branca. Aí, foi um desafio. Mas aí ela, olha, ela falou que toda terça tinha um tempinho, porque ela dava aula à tarde também, e aí se você quiser, você pode vir antes, né? Eu tenho meu almoço, mais um intervalo, então antes de começar as aulas, a gente pode jogar. Aí eu comecei aí toda terça-feira eu ia lá, jogar com ela duas partidas, mas eu sempre perdia, sempre perdia, até que um dia... E naquela época, aí, a essa altura, eu já queria ser poliglota, né? Então, eu comecei num curso de inglês. E aí, quando eu fui para o curso de inglês, eu vi lá numa papelaria um jogo que eu fiquei encantada. Meu primeiro tabuleiro de xadrez com 50 por 50, né? E aí só que eu não tinha dinheiro. E aí, eu fiquei juntando ali, sei lá, meses, né? E num outro mês apareceu junto com o jogo, tinha lá na vitrine também o xadrez básico. Aí eu consegui, depois de juntar o dinheiro, eu consegui comprar o jogo e o livro. Aí eu comecei a estudar o livro, enquanto eu só perdia, toda terça-feira. Até que no final do ano, ela caiu no mate de legal. Sabe? Né? Aí eu falei, mas aí eu ganhei aquela e depois eu só ganhava. Aí eu comecei a ganhar, acabou o ano, eu ganhando. Aí ela não voltou mais para a escola no ano seguinte, né? Mas aí eu continuei levando o jogo para a escola, jogava lá com os meus colegas, e até que a diretora recebeu lá nesses comunicados que chegam, convite, né, para eventos, aí tinha os Jogos da Primavera do Rio de Janeiro. Aí ela falou, quem sabe, né? Põe essa menina que vive com um tabuleiro embaixo do braço aí, né? Aí me chamaram, vai ter um torneio, uma seletiva aqui regional, né? Aí eles me inscreveram e eu fui. Aí eu ganhei a seletiva e fui passando até chegar na final. Aí fui vice-campeão. Aí conheci o pessoal federado, aí foi... Aí começou, porque de todos os participantes, só eu de menina. Aí chamou bastante atenção até, né? Eu ainda fui vice-campeã, aí só perdi para o Rashid, que era um jogador federado do Fluminense. Aí já me convidaram lá para fazer algumas coisas de xadrez. Eu conheci um pessoal de um projeto em Bangu. Aí eu ia para Bangu, que era outro bairro, né? Eu ia jogar com esse pessoal. Aí começou aqui no mundo, assim, sabe? Eu conheci o Silvio Rezende. Aí foi bem legal. Aí entrei num outro mundo de música também, mas porque jogando xadrez foi a primeira vez que eu saí do bairro sozinha, sabe? Aí foi muito legal, assim. E eu não, tenho certeza que a sua história, né, Regis, ela sempre foi rodeada de muita persistência, né, muita perseverança, resiliência, como você chama, né, porque, como você disse ali no início, sempre perdia ali para sua professora, mas nunca desistiam, né? Não, pois é, sempre foi. E... Não, depois que eu comecei a jogar, só pensar que o primeiro torneio que eu joguei, mesmo com jogadores federados, né, eu ainda ia completar 15 anos. Né, foi no Olímpico, e eu fui escondida ainda do meu pai. Nossa. E era em Copacabana. Eu morava, você não tem noção, eu morava num subúrbio, no Campo Grande, e não era bem no Campo Grande, no centro do Campo Grande, era um subbairro. Eu tinha que pegar um ônibus para ir para Campo Grande. Aí depois, para chegar em Copacabana, eu teria que pegar um trem. Aí depois, para chegar no centro, eu teria que pegar mais um ônibus. Então, enfim, aí eu fui para esse torneio, e lá no Olímpico, aí
Lá é que eu conheci lá um monte de jogadores, quer dizer, vi, né? Foi a primeira vez também que eu vi uma jogadora que eu só conheci no jornal, né? Que era, quer dizer, na verdade, ela não me conheceu, né? Eu vi de longe, assim, a Eunice Aquino, e quando ela chegou, aí eu vi um zum, que aquela era a Eunice Aquino, e que ela tinha acabado de voltar de um torneio nos Estados Unidos. Nossa. Aí é aquele um torneio bem famoso que tem, né? E eu fiquei impressionado. Eu me perguntar, será que um dia eu vou jogar um torneio internacional, né? Aí eu joguei aquele torneio e parece incrível hoje, assim, pensar que na última rodada o Almeida, né, o Carlos Almeida, ele colocou uma faixa. Eu era a única menina, né, no torneio, e ele colocou uma faixa, assim, Regina disputa a 19ª colocação. E eram 95 ou 96 participantes. Mas eu perdi a última. Aí eu fiquei em 35º ou 36º. Mas foi, de qualquer forma, assim, um grande resultado. E aí teve uma cerimônia, a cerimônia de encerramento foi no edifício Manchete, no Rio, sabe? Com as pompas, com coquetel. Aí eles me deram um livro de presente. Meu, foi muito legal, assim. E aí o meu pai, né? O meu pai, ele foi comigo, aí ele já estava tranquilo, né? E porque no meu primeiro dia desse torneio, era muito longe lá, Copacabana, né? De onde eu morava. E eu acabei jogando a primeira rodada e depois eu não sabia como voltar para casa. Nem sabia onde pegar o ônibus. E 11 horas aí bateu aquela, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, por coincidência, tinha eu reconheci lá o árbitro do meu primeiro torneio, aquele regional escolar. Eu vi assim, olha, as coisas acontecem, né? Aí eu fui lá falar com ele, perguntando se ele ia para Campo Grande, né? Porque aí eu poderia ir com ele, assim, né? E aí ele falou que não ia, que ia ficar na casa da madrinha dele. Aí ele chegou, vem cá. Aí ele me apresentou para a madrinha dele e eu acabei dormindo na casa da madrinha dele. Mas aí não tinha como avisar em casa, entendeu? Não tinha telefone, não tinha nada. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, já sabe o que aconteceu, né? Aí meu pai veio conversar comigo. Aí eu falei assim, pai, mas o senhor que me deu o jogo de xadrez. Aí você sabe que eu jogo xadrez. E xadrez é responsável, sabe o que está fazendo, sabe tudo. Aí no final deu tudo certo, eu acabei convencendo a voltar, que eu voltasse ao torneio, e eu estava indo bem, falei para ele. Aí depois, quando teve a cerimônia, que aí era no outro dia, aí ele foi comigo, aí foi bem legal, assim. Aí ali começou mesmo, né, que aí depois disso eu já fui convidada para jogar no Interclubes, mas também não durou muito tempo não, tá? Porque nessa época eu tocava na banda da escola. Eu entrei para o ensino médio, né? E aí eu entrei para a banda do colégio, eu tocava trompete. E aí quando eu fui jogar, me chamaram para jogar um torneio, eu fui jogar um torneio juvenil, e aí foi ruim, porque eu joguei com um jogador e ele me obrigou a jogar com a dama. Quando eu fui fazer uma troca, eu encostei na dama dele e ele falou que tinha uma regra que dizia que peça tocada é peça jogada. E realmente tem a regra que eu sabia da regra. Mas eu não toquei na peça, eu estava com a outra peça na mão. Aí ele falou, não, mas quando toca em duas eu posso escolher. Aí me obrigou a jogar com a dama, a tomar a dama, alguma coisa assim. Aí eu perdi a minha dama. Aí eu achei injusto, né? Enfim. Aí eu falei, bom, tem que estudar mais um pouquinho. Aí nesse mesmo torneio eu reencontrei um jogador e a gente tinha jogado um tempo antes uma seletiva para ir para os jogos escolares, os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. Né? E eu ganhei a seletiva para ir, só que eu não tinha carteira de identidade. Aí eu saí correndo para fazer, né? Mas aí eles não aceitaram o protocolo. Aí eu, puxa vida, que pena, né? Aí eu segui, tudo bem. Mas aí nesse torneio, ele me falou que ele foi
Ele me perguntou por que eu não tinha ido, eu contei por quê. Ele falou, como? Eu fui com protocolo. Aí, quando ele falou que foi com protocolo, me deu uma coisa assim que... então alguma coisa aconteceu e ou não quiseram me ligar, ou por falta dos contatos telefônicos, coisas assim. Mas, enfim, me deu um desânimo, aí eu não quis mais saber de competição, sabe? Assim, né? Aí eu ficava jogando só lá no meu bairro, né? Aí lá com o pessoal que eu conhecia que jogava, aí estava legal também. Até que 1 ano e meio, 2 anos depois, quanto tempo? Porque isso aconteceu quando eu tinha 16, 15 para 16 ainda. E aí, quando eu tinha ali 17 anos, que eu estava terminando o ensino médio, aí teve apareceu, não sei como, um convite lá no meu colégio, né? Estava pedindo para eu jogar um torneio que era da Fundação Roberto Marinho, do Programa de Iniciação Esportiva, que ele tinha um projeto chamado Cuca Legal. Aí ia ter um torneio. Aí alguém me recomendou, eu acho que foi o pessoal do projeto de Bangu, né? Bom, enfim, aí eu disse que não ia porque eu não jogava mais. Mas aí insistiram. Aí eu tinha o meu amigo Paulo, né? Paulo, a gente jogava praticamente todo dia. Jogava e ficava mais ou menos equilibrado e a gente ficava estudando aquele xadrez básico que eu tinha. Aí eu fiz uma aposta com ele, eu vou pro torneio se você for, porque eu num torneio eu vou ficar na sua frente. Aí ele aceitou o desafio, aí eu fui com ele, aí quando a gente chegou lá no Maracanãzinho, assim, né? Quando eu cheguei lá, eu não podia jogar com ele porque o torneio era dividido, eu tinha o feminino e tem o masculino. Aí eu não quis jogar, porque não tinha sentido, eu tinha ido mais por causa dele. E eu não sabia ainda que era separado, sabe? Que existia também torneio feminino. Mas mais porque eu queria jogar com ele. Daí ele jogou o torneio masculino e me convenceu a jogar o feminino. Aí foi esse o meu primeiro torneio feminino. Aí eu ganhei, né? Ganhei, e o árbitro, olha a coincidência, o árbitro deste torneio era o Friedrich Salomão, que era o árbitro daquele torneio quando eu ia fazer 15 anos lá, 15 anos. Aí ele chegou, olha, essa é uma menina que anos atrás jogou um torneio lá no Olímpico e ficou, e contou a história para a mãe. Aí sugeriu que ele me chamasse para o programa deles. Aí ele veio conversar comigo, olha, você não quer participar do nosso projeto? Você daria aula, olha só o que me ofereceram, você daria aula nesse núcleo, ali em São Cristóvão, lá no Colégio Pedro II, e aí eles iam me pagar. Eu falei, o quê? Vai pagar? Sim, você vai ser instrutora. Aí eu fui lá, nesse núcleo eu comecei a ser instrutora. Mas eles falaram, só começa em março, mas agora você vai jogar o campeonato pelo Garnier, né? Esporte Clube Garnier, você vai jogar o campeonato carioca. Aí eu foi minha primeira competição oficial, assim, né? Do feminino. Aí eu joguei o Campeonato Carioca, feliz da vida, porque sabe quem estava lá nesse Campeonato Carioca? A Eunice. Aí eu conheci todas as jogadoras que eu só conhecia do jornal, né? Na coluna do do Mangini, aí tinha, quando ele apresentava lá em torneios, o nome das jogadoras, eu tinha a Norma Snitkovski, quando eu pronunciava o nome, ai meu Deus, Sônia Paredes, Helenita Hoffmann, olha os nomes. Daí a Noemi de Oliveira, enfim. Aí eu joguei o Carioca e aí eu fiquei em 5º lugar. Imagina a minha felicidade. Só que eu fiquei mais feliz porque era a última vaga para participar do campeonato estadual. Classificavam as 5 primeiras. Aí eu fui jogar o campeonato estadual. Aí eu fiquei em 5º lugar no estadual. Minha felicidade. Aí era a última vaga para classificar para o brasileiro. E naquela época, as jogadoras, elas iam com as despesas pagas pelo organizador, então eu não precisaria pagar hospedagem nem alimentação. Mas nesse primeiro brasileiro, aí a Fundação Roberto Marinho me deu a passagem, eu fui de avião,
minha primeira viagem de avião. Imagina a felicidade. Não, aí foi em Laguna. Aí esse meu primeiro brasileiro foi em Laguna. Aí eu fiquei em 8º, né? Eram 27 jogadores, né? Eu fiquei em 8º, eu fiquei animada, né? Aí eu fiquei, opa! Aí eu voltei, né, para o Rio e aí lá nesse local do Iniciação Esportiva, né, que era lá no Pedro II, tinha um salão com 50 mesas e tinha muito livro de xadrez. Aí eu comecei a estudar assim, né? E quando eu joguei o meu segundo campeonato carioca, eu fiquei em primeiro. Eu joguei o estadual, fiquei em primeiro. Aí eu classifiquei para o brasileiro, né? Aí fui jogar o brasileiro de novo, aí fui em 81. E onde é que foi? Foi em Laguna. Não, aí voltei. Dessa vez acho que fui de ônibus, sabe? Acho que não teve passagem. Mas enfim. Aí eu fui jogar, aí eu fiquei em terceiro. Eu já melhorei, né? Só que as 2 primeiras classificavam até para o Sul-Americano. Aí eu fiquei, por pouco, né? Fiquei, sabe? Muito pouco. Também foi um brasileiro que me marcou muito, porque você via jogadoras famosas, né? Então eu vi, a primeira vez também era novata, eu estava na segunda, eu já estava olhando, tentando ganhar, né? Das poderosas, né? Então aí tinha a Jussara Chaves, né? Tava lá, poderosa, a Lígia, né? E a Lígia foi campeã. Tava empatada até com a Jussara. Mas a Lígia, no último dia, antes de a gente voltar para casa, aí ela me convidou para almoçar, né? Ela falou, puxa, Regina, olha, nova, acho que você tem muita chance, sabe, de melhorar cada vez mais. E eu fiquei em terceiro. E eu tenho certeza que você vai brilhar ainda. Aí Lígia Carvalho, certo? Sim. Aí quando eu voltei com a corda toda, né? Aí voltei, aí joguei de novo. Era o mesmo processo, tá? Campeonato Carioca, Campeonato Estadual. Aí quando foi em 82, eu já já estava assim, né? Mais sangue nos olhos, né? E aí foi em Mogi, né? Mogi Guaçu, em São Paulo. E aí eu fiquei empatado em primeiro com a Jussara Chaves. Né? Aí foi... ali até você ganhar esse primeiro brasileiro, como que você treinava, né? Com aqueles 2 livros que você tinha e jogava com seu amigo, ou tinha alguma coisa além disso? Porque era difícil ter acesso aos livros, né? Eu acho que o diferencial foi que quando eu entrei para a fundação, lá nesse polo, a sala era enorme, né? E eles tinham sempre torneios. E tinha os livros, eram pelo menos uns 50, sei lá quantos, ou mais livros de xadrez. E os outros instrutores eram instrutores que eram muito bons, né? Passou por lá o Ricardo Teixeira, o Mercadante, o Gilvan, um monte de gente que era jogador mesmo. E aí tinha o João Castro Rocha. Tá? Então eram jogadores já que estudavam. Então eu me lembro sempre de sapo, sabe o sapo? Eu sempre que um estava estudando, eu ficava do lado sempre. Ficava olhando, né? E aí tinha aquela coisa. Os livros, ou eram em inglês ou eram em espanhol. Né? Aí eu me lembro que ali eu comecei a fazer mais uso, por exemplo, do inglês.